Graça e paz, irmãos, amém? Hoje, o feriado nacional, a irmã Isabel, na sua oração, mencionou algo. Hoje é um feriado para nos alertar, até como igreja, sobre a questão de preconceitos que existem, né? A nossa sociedade ainda existe, infelizmente. Se a gente for nas praças, nas escolas, ruas, universidades, de vez em quando a gente ouve e se assusta com pessoas, né, colocando situações que é meio complicado até para o nosso povo, porque o nosso povo é um povo praticamente, em sua maioria, negro, ou mestiço, como muitos falam, né, ou pardos. Então, é um alerta, e eu lembrei de um testemunho de um irmão nosso, pastor João Sorém, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, começo do século XX. O que o pastor fez? Ainda tinha escravos no Brasil. Aliás, não é nem no começo do século XX, no final do século XIX, lá na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, sabe o que ele fez? E muitas pessoas não entenderam, todo mundo falou, o pastor escravagista. Ele comprou um monte de escravo. Encontraram isso no museu da Primeira Igreja esses dias. Um monte de carta lá que ele comprou. E logo depois, todos que ele tinha comprado, todos tinham carta de alforria. E alguns a igreja conseguiram até empregos. E a maioria se tornou diácono da Primeira Igreja. Todos que ele comprou. Então, eu deixou um exemplo, uma visão de que às vezes as pessoas acham que resistência é gritar, é falar, mas a resistência é agir. Nós temos como agir de formas. Ele fez uma coisa e muita gente nem ficou sabendo na época, só agora que foram lá vendo, olharam um monte de papel, foram ver aqueles papéis e descobriram isso. Então nós temos essa visão, sim. Precisamos ter cuidado com todos, sim. Precisamos ter cuidado. E a irmã Isabel está falando, ela foi orar comigo também, ali sempre colocando a questão de não fazer acepção, que a Bíblia fala, para a gente não fazer acepção. E olhando na visão de não fazer acepção, olhando para a questão que Jesus transforma, que às vezes a gente se pergunta, pastor, para quem a gente vai pregar? Para todos. Que às vezes a gente fica assim, será que a gente vai lá? Lá no Rio de Janeiro, a minha perna é tremendo. O pessoal lá, eu era seminarista da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo, de Nova Aurora, em Belfor Roxo. O pastor simplesmente olhou para mim, seminarista, vai lá no Morro do Avião com o pessoal. Eu falei, eu fui lá. O senhor ficou com medo? Eu fiquei pensando um pouco, né, que a gente, e na verdade, quem mora lá no Rio de Janeiro, tem muitas coisas que a gente ouve muito mais na televisão do que a gente vê lá acontecendo. Apesar que eu vi, né, eu vou falar que eu não vi tiro, não vi confusão, mas um dia que eu estava indo para a igreja, eu vi um jovem, aparentemente bem novo, morto no caminho, assim, jogado na rua, com um tiro nas costas. Então, para todos, é para esses também que nós precisamos pregar. E hoje eu estava vendo aqui mais um dos meus sermões, baseado na carta de Romanos, que foi a carta, eu até estava colocando para minha mãe, Paulo ditou para Técio, seu discípulo, segundo os estudiosos da Escola Bíblica Dominical, está lá que ele foi discípulo de Paulo, está lá no capítulo 16, Romanos, verso 22, né, quem vem para a Escola Bíblica Dominical já viu isso. Mas só que eu vou estar lendo, junto com os irmãos, o capítulo 10, verso 14, nessa preocupação de Paulo com os crentes que estavam em Roma, sobre uma situação evangelística que precisava, ele cria e falou, ditou para Técio falar para o povo que deveria ter cuidado, e aí ele fez algumas indagações. Ele falou o seguinte, como, pois, invocarão aquele
em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não ouviram quem pregue? Não deixemos, aí é que eu quero, terminei o texto, eu já ia colocar já o tema do que eu quero estar com os irmãos falando hoje. Não deixemos as pedras clamarem. As pedras, essa visão, né, colocando até uma questão de um hino que a Bíblia também coloca, que se nós não falarmos, as pedras vão clamar, se nós não pregarmos, e essas pedras são sedentos por Deus. As pessoas que precisam, em Roma tinham pessoas assim, sim, porque eram as pessoas que não conheciam, pessoas que eram boas, sim, pessoas que não fumavam, pastor naquele tempo tinha algo parecido com cigarro, sim, mas tinha bebedice, tinha glutonaria, tinham festas e orgias. Em Roma já tinha isso já. Em Roma tinha muita situação perversa já. Então, mas só que tinham pessoas em Roma que tentavam fugir, tentavam ser pessoas boas, tentavam ser pessoas que queriam buscar uma boa vida, pessoas que queriam entender o sentido da existência, pessoas que queriam, mas só que não sabiam a quem buscar, não sabiam o que era a visão que eu coloquei aqui, clamar a Deus. E por isso, as pessoas aqui, as pedras que eu coloquei, os sedentos, eles precisam, em primeiro lugar, eles precisam entender o que é invocar o nome de Deus, invocar o nome do Senhor. As pessoas, muita gente tem até esse afã e vão buscar, querem buscar, mas não sabem como. E nós temos essa resposta. Nós temos a resposta que aqui, a visão, né, do que nós estamos aqui na nossa igreja, na campanha, colocando que Jesus transforma. E é nessa visão de Jesus transformar, as pessoas sedentas, elas precisam entender que Jesus, na vida delas, que vai fazer valer a pena a questão de quê? De elas serem boas pessoas. Que às vezes a gente olha, mas fulano só falta ser, ele é tão bonzinho, ele parece um crente. Parecer ser crente não é ser crente, é em Jesus Cristo. E ainda tem esse detalhe, que muita gente crê. Crê em Deus. Eu sei como é que é, mas você crê que aqui, o começo do capítulo 10, fala sobre a salvação em Jesus Cristo. Paulo, preocupado para que os romanos, principalmente os crentes, entendessem a visão de quê? De ser salvo em Jesus Cristo. Não só em buscar uma visão de uma adoração, de uma situação de ser uma pessoa bondosa. E nisso eu lembrei uma conversa que eu encontrei com uma colega de faculdade, tempo desse. E ela encontrou comigo, ela sabe que eu sou pastor, estudou comigo, sabia. Ela, Marcos, nem sabe, eu estou indo na igreja. Eu falei, que bênção, que legal, que maravilha. E aí, como está? Eu vou nos cultos, tal. Aí eu olhei para ela, eu decidi perguntar. E aí, como está a nova vida em Jesus Cristo? Mudou muita coisa, né? O Espírito Santo já fez a mudança na tua vida, já está tudo diferente. Ela, como assim? Não, eu estou indo lá. Aí eu fiquei calado para ouvir ela. Eu estou indo lá, e aí falaram, quem quer Jesus? Eu não vou negar Jesus, eu levantei a mão. Eu não neguei Jesus, eu não nego Jesus. Ninguém quer negar Jesus, até porque tem medo. As pessoas por aí não vão negar Jesus, não vão negar Deus. Mas elas sabem de verdade. É disso que eu estou falando, a questão de adorar, a questão de estar numa visão de uma adoração ou invocação. As pessoas estão indo, estão setando. E, às vezes, é muito mais numa visão de assistir o culto, muito mais numa visão que uma vez uma senhora, eu estava perto da minha mãe aqui, pastor, o senhor estava fofocando, olhando a conversa? Não,
os irmãos sabem, ela sai, eu vou junto. E uma senhora que há algum tempo estava frequentando, vamos falar dos nossos, né, também, ela chegou com a minha mãe e falou, a igreja tem que buscar ter entretenimento. Aí minha mãe, como assim? Não estou entendendo você. Não, tem que ter entretenimento aqui. Nós temos que ter cuidado, porque a gente vem a um culto na busca do entretenimento ou em busca de estar adorando a Deus, de participar do culto, de louvar a Deus, com esse sentimento de participar, invocar o nome dEle e ver o mover dEle na minha vida. Eu venho, canto louvor, enche, o louvor me enche. A pregação vai ser uma reflexão para a minha vida. E os sedentos precisam entrar aqui e entender a visão dessa reflexão. Eu tenho, quando eu reli o texto, busquei a visão, porque a visão de estar também, porque eu sou um sedento também. Nós temos que ter essa visão em nós, que sedento dá a envolver que sede, busca de preencher o vazio que está no ser humano, que só quem preenche é Deus. É só Deus que vai encher isso. E aí os sedentos, em segundo lugar, eles precisam ouvir como o texto fala, ouvir a palavra de Deus em Cristo Jesus, ouvir que Cristo salva, ouvir que Cristo faz a diferença, ouvir que Cristo tem uma ligação com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai mover situações da vida, porque quem faz a diferença, convence, é o Espírito Santo. Quem quebra as situações que nós temos é o Espírito Santo. Às vezes eu estou falando, e aqui eu colocando questão de quebrar, que às vezes as pessoas querem dizer, pastor, tem coisas na minha vida que não tem como mudar. Não tem como mudar ou você não quer que mude? Porque o Espírito Santo, eu creio que os que estão aqui, o Espírito Santo está atuando na vida daqui dos crentes. Nós somos crentes. O Espírito Santo está atuando. E é Ele que vai mexer nisso aí, que às vezes nós temos coisa guardada lá dentro do nosso baúzinho lá. Tem coisa que a gente guarda, tem situações que às vezes, tem pessoas que falam, pastor, um trauma, pastor, uma mágoa, pastor, uma raiva que eu passei e eu não consigo perdoar. Mas só tem uma pessoa para conseguir resolver isso aí. É você. É você deixando o Espírito Santo mover e retirar essas situações. Só quem pode fazer essas situações saírem da sua vida é você. É você que tem que deixar algo trabalhar na sua vida, esse algo trabalhar é o Espírito Santo. Pastor, mas muita gente fala que é bom ir no terapeuta, é bom? Sim. Mas nós, como crentes, nós temos a possibilidade de que, duas formas, o terapeuta e o Espírito Santo atuando, o Espírito Santo fazendo as transformações que precisam ser feitas, não as transformações que nós queremos que sejam feitas. Porque, às vezes, nós temos isso. Eu quero que seja desse jeito, e o Espírito Santo está mostrando outro caminho, está colocando outras situações. Nós cantamos que Deus abre portas, e Ele abre, mas, às vezes, as portas estão escancaradas e a gente quer ir para a janela. Às vezes está tudo aberto, está tudo bom, tudo de uma forma que o Espírito quer. A gente vai para um outro lugar, a gente vira e vai para outro lugar. Né? E a gente tem exemplo até disso na Bíblia. Eu lembrei aqui do profeta Jonas. Jonas, Deus mandou que ele fosse para um lugar pregar. Eu falei de medo aqui no começo. Jonas ficou com medo.
Muita gente fala, não, ele ficou com medo. Ele ficou com medo da situação da cidade, ficou com medo do que ele ia falar, o que ele ia fazer lá, como que o povo ia receber ele. E ele fugiu. Pegou um barco, foi para outro lugar. Em uma situação que algumas pessoas não acreditam, mas eu acabo acreditando, porque já fisicamente eu acabo acreditando, porque eu vi que a internet ajuda também, às vezes, né? Eu já vi relato, antes da internet, eu fiz uma pesquisa e vi relato de pessoas que a Bíblia não fala que foi uma baleia. Apesar que, no começo do ano passado, um homem foi engolido por uma baleia e foi jogado na praia. Vocês depois pesquisem na internet. Não sei se foi no passado, foi esse tempo aí, um tempinho atrás aí. Foi engolido, ele falou, uma baleia, que o ser humano não é alimento para a baleia, né? Então a baleia ficou com ele um pouco ali e espelhou ele fora. E tem relatos na Austrália, se vocês quiserem depois, aí é pesquisa histórica, né? A revista super interessante de dezembro de 1996, faz um tempinho, tem relato de 3 pescadores australianos que aconteceu a mesma coisa, mas só que foi com o tubarão-baleia. Ele engoliu e eles mostrando, lá na super interessante, mostrando a queimadura do ácido estomacal do grande peixe, que é o tubarão-baleia. Só eu estou falando isso para comprovar a veracidade do texto bíblico. Muita gente, não, isso não, jamais ia acontecer isso com o ser humano. Aconteceu. E a história bíblica é para falar de um ser humano teimoso, às vezes, como nós. Que Deus abre portas para a gente falar com pessoas, são pessoas sedentas. Que aqui eu falei sobre, né, os sedentos precisam ouvir de Jesus Cristo. Eles precisam, e nós precisamos ser os porta-vozes para essas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Pessoas que estão perto de nós, e às vezes só estão precisando que você fale, olha, Jesus chama, vamos lá na igreja, só um convite. Tem aí coisas acontecendo hoje em dia, assim, que só convida a pessoa, a outra se assusta, eu nem sabia, nem pensei que ela vinha para a igreja, ela foi. Porque só faltava um convite. Mas, pastor, precisa convidar, todo mundo sabe. Às vezes precisa, irmãos. Às vezes precisa, porque tem pessoas, e algumas pessoas se sentem acanhadas, achando que nós não vamos gostar. O jeito de cada um é diferente. E outros achando que para vir precisa ter um convite. E outros nem sabe como é que é vir para uma igreja. Tem nem noção como é chegar e entrar numa igreja. Ainda existe a gente assim, existe. Mas eles já ouviram, como o pastor falou, muitas pessoas aí ouviram falar de Jesus, e como a minha colega de faculdade, ela aceita Jesus, para quê? Para, de repente, vir sentar e ouvir palavras bonitas. Mas ela tem dificuldade de entender esse ouvir de Jesus. Por quê? Porque, em terceiro lugar, essas pessoas sedentas, elas precisam ouvir de nós a palavra de Deus. E aí já é algo mais aprofundado. Porque elas precisam se ouvir a palavra de Deus. Elas precisam estar no momento desse de culto aqui, sentada aqui como vocês estão. E elas precisam também que nós comecemos a dar o leite, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Elas precisam devagarinho ir ali, tomando, bebendo, vindo, cada dia esse alimento para ficar forte, porque situações vão acontecendo, até conosco acontece, situação com a gente acontece, a gente, meu Deus, e aí?
situações aqui na igreja acontecem, a gente fica chateado, aí fica em casa chateado, aí será que eu vou para a igreja? Não, o irmão falou aquele negócio para mim, eu estou muito chateado, acho que nunca mais vou lá. Quero nem olhar para a cara dele, o jeito que ele falou comigo no domingo. Irmão Paulo, nunca mais. Irmão Paulo Belém, do jeito que aquele irmão falou comigo no domingo, nunca mais quero vir aqui na igreja. A gente, imagine com uma pessoa que está chegando devagarzinho, olhando, aí alguém fala alguma coisa. Eles precisam desse acolhimento nosso, da gente chegar e ir dando a palavra para cada um que a gente conhece e sabe que é novo na fé. Os novos na fé, nós precisamos, e não só os novos, que eu estou falando aqui, né, colocando sedentos como se fosse só as pessoas que não ouvem, mas eu coloquei que eu sou sedento também, todos nós somos sedentos. E alguns dos nossos irmãos, nós precisamos estar juntos. Que às vezes alguns dos nossos irmãos precisam estar mais cheios de... eu não falo convites, mas estar mais cheios de situações. Às vezes nós damos um mimo espiritual. Olha que bonito que eu pensei aqui agora. Um mimo espiritual com o quê? Um versículo ali, uma palavra agradável ali, dá uma ligada, irmão, e aí como está? Está tudo bem? Ô, irmão, está sim, que bom você ligar, tal. Irmão, um dia desse eu fiz lá no grupo da congregação, os irmãos ficaram meio assim, o que está acontecendo? Eu orei no grupo da congregação. Aí teve um irmão que disse, pastor, e aí eu orei no grupo. Aí, na outra semana, eu comecei a ligar de um por um, ligando e orando. Orando, perporei junto com eles. E aí, o irmão, pastor, ele ligou para mim, está tudo bem, pastor? Eu falei, não, está. Que eu quis ligar para orar pelo irmão. Então, esse mimo, não estou querendo colocar como se fosse um coach espiritual. Não, é nada disso. Não é nada de, vamos, como se fosse uma empresa. Não é isso. É porque nós somos seres humanos. E o ser humano precisa disso. O ser humano, todos nós seres humanos, nós precisamos desse afago. E não só do afago, nós gostamos desse afago. E não só do afago, mas toda situação que a gente vê que cresce quando a gente investe. Se a gente não investir, fica ali parado. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu já estou colocando uma situação para investir na igreja de outra forma. Que é exatamente dessa forma que as pessoas precisam. Porque essa situação de entender o Evangelho, eles só vão entender o Evangelho se a gente falar. Eles só vão entender o Evangelho se a gente ensinar. Eles só vão entender o Evangelho se eles olhar e perceber e ver o que é o Evangelho. E ver que o Evangelho de Jesus Cristo, os crentes em Jesus Cristo, são diferentes das coisas todas que acontecem lá fora. Todas as coisas que a gente vê acontecendo ao nosso redor, as pessoas vão olhar, não, lá o pessoal é meio diferente, eles ligam, eles conversam, eles falam, eles saem, eles estão ali orando, é diferente, é um negócio, e não faz por interesse. A igreja ele não faz e não fica dizendo que fizeram, né? Que a Bíblia faz, se tua mão fizer uma coisa, a outra não tem nem que saber. Então, o que acontece? Envolve. E as pessoas, esse envolvimento que eu estou falando, elas querem. Esse investimento, que não é investimento financeiro, todo mundo quer. Todo mundo quer. Muita gente, pastor, como que a igreja vai crescer? Dessa forma que eu estou falando. O senhor já viu a igreja crescer assim? Já falei de uma aqui, que foi a primeira igreja Batista Nova Aurora, onde eu fui seminarista, que a igreja, quando eu cheguei lá, tinha... Eu acho que não tinha nem 100 membros.
Quando eu voltei para cá, para casa, tinha mais de 500. Claro que não foi tempo, e o templo foi reformado, e aquela situação toda, fizeram, igual como estamos fazendo aqui, terreno, e fizeram banheiros, e aquele negócio todo, mas com a vontade de estar junto. Com a vontade, e aí, já que eu falei de lá, peço oração, que eu nunca pedi oração de gente que eu conheci, e assim, eu fico até meio assim, que me colocaram, seminarista às vezes tem que fazer tudo, e me colocaram um tempo lá para ser professor de adolescentes, e tem um casal de adolescente, o André e a Ângela, hoje eles são missionários junto de missões nacionais. Esteja orando por esse casal amigo, casal que eu via adolescente, e eu brincava com a cara deles, zoava, né? Eles ali, meio que brigando, eu falei, vocês vão casar, e a menina com raiva, vixe, sai, seminarista, está ficando doido. São casados, têm filhos, né? O pastor André, a sua esposa. E é fruto de uma visão do que eu estou falando, do reino de Deus, de sedentos que foram alcançados, de sedentos que teve investimento do reino de Deus nas pessoas. E as pessoas entenderam que era o reino de Deus. E entendendo que é o reino de Deus, começaram a deixar de ser pedras clamando para ser anunciadores do Evangelho. Que nós possamos fazer da mesma forma. Continuarmos sendo anunciadores do Evangelho de Cristo, de uma forma que anime as pessoas queiram estar junto conosco, louvando a Deus, cultuando a Deus, não mais assistindo o culto, mas participando dele. Amém? Vamos orar? E aí eu vou chamar o irmão Lupécio. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, agradecidos, porque nós temos a Tua palavra, agradecidos, Senhor Deus, pelo Teu reino. Nos ajude, ó Pai, a cada instante, a estar colocando, Senhor Deus, a visão do Teu reino para as pessoas, para que elas possam entender, Senhor Deus, a Tua graça na vida delas. E um dia, junto conosco aqui, elas estarem vindo para cá, prestar um culto em adoração, um culto, Senhor Deus, de gratidão pela Tua graça, que vai ser manifesta na vida deles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.